Olá, tudo bom? Meu nome é Gabriel Menezes, eu sou professor do Departamento de Física da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu também sou credenciado como membro externo, colaborador, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Hoje nós discutiremos brevemente sobre um trabalho que eu realizei em colaboração com o professor John Donoghue, da Universidade de Massachusetts, em Amherst, nos Estados Unidos. Esse nosso trabalho encontra-se publicado pela Physical Review Letters e nós tivemos a honra de sermos escolhidos, o nosso trabalho foi escolhido como uma das sugestões dos editores, Editor Suggestion. Bom, nosso trabalho versa sobre a existência da seta de causalidade em teoria quântica. Bom, a definição usual de causalidade em teoria quântica de campos é a seguinte: o comutador de operadores de campo separados por uma distância do tipo espaço vale zero. Mas essa definição por si só não distingue o cône de luz passado do cône de luz futuro. Portanto, se você quiser utilizar esse formalismo para descrever processos causais, como o processo de espalhamento, é necessário que você insira nele algo que vai distinguir passado do futuro, algo que distingue o que veio antes do que vem depois. Isso é a seta de causalidade. Ela surgirá naturalmente nas várias manifestações da unidade imaginária, os fatores de I que vão surgir no seu formalismo. Pegue, por exemplo, as integrais de trajetória. O gerador funcional é definido usualmente como sendo a integral de E elevado a mais IS. S a ação da sua teoria. E se tivéssemos definido como E elevado a menos IS? Então nós mostramos no nosso artigo que, nesse caso, você obtém propagadores que propagam frequências positivas para trás no tempo. É como se a gente estivesse obtendo uma versão invertida temporalmente do propagador usual. Utilizando esse gerador funcional com sinal de trocado e adicionando interações, você vai gerar diagramas de Feynman para amplitude de espalhamento, mas com todos os propagadores invertidos temporalmente comparados ao caso usual. O cálculo desses diagramas segue procedimentos usuais. As propriedades usuais da teoria de campos ainda se aplicam, mas com uma seta de causalidade diferente. O comportamento causal usual é aquele associado com uma direção de tempo crescente. O que a gente mostra aqui é quando você inverte esses sinais dos fatores de I, o fluxo causal é, na verdade, aquele associado a uma direção de tempo decrescente. Essa diferença é uma convenção relacionada com como você descreve a medida de tempo. Se você mede o tempo para frente, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ou para trás, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Ambas opções são causais, ambas opções são compatíveis com o princípio de causalidade. Elas têm a direção de causalidade, mas vão diferir sobre que convenção você escolhe para a medida de tempo. E isso é bastante natural, faz sentido do ponto de vista da simetria por reversão temporal, porque ela envolve, entre outras coisas, você tomar o complexo conjugado, ou seja, você tomar mais I para menos I. Então, enquanto que a direção da influência causal é relacionada com uma convenção na medida do tempo, a sua existência é uma propriedade requerida na física quântica. Portanto, há uma direção causal construída nas leis da mecânica quântica. Mas, se por acaso a nossa teoria permitir a existência de partículas que obedecem convenções diferentes no espectro assintótico. Então, nesse caso, a gente não pode ter uma noção macroscópica de causalidade. Mas, se você tiver partículas instáveis de tempo de vida finito, com uma convenção de sinal oposta ao usual, então a causalidade ainda pode valer em escalas macroscópicas, muito embora ela será violada em escalas de tempo microscópicas. Muito embora isso pareça artificial, há uma forma muito simples de fazer com que isso aconteça. Basta você considerar termos com derivadas de ordem superior na sua teoria, na sua ação.
Esses termos vão gerar propagadores quárticos e dentro desses propagadores quárticos você tem as setas de causalidade em direções opostas. A seta de causalidade dominante, então, vai ser definida, vai ser fornecida pelos seus modos estáveis, pelos modos que vão descrever partículas estáveis. Muito embora a gente possa criar versões com derivadas de ordem superior para qualquer teoria quântica de campos, uma razão para isso é porque isso melhora o comportamento de altas energias da teoria, há uma situação que isso é essencialmente necessário quando você considera um formalismo de teoria quântica de campos para a gravitação. Por razões de renormalizabilidade, você precisa inserir termos que vão conter derivadas com derivadas de ordem superior na sua ação gravitacional. Isso vai gerar propagadores quárticos, novamente, e muito embora você vai ter uma incerteza na causalidade em escalas da ordem da escala de Planck, nesse caso, por conta das várias setas de causalidade, diferentes setas de causalidade, a nível macroscópico, a noção usual de causalidade ainda permanece válida. Então, a causalidade, nesse sentido, é um fenômeno emergente. Então, o que a gente está mostrando em resumo é que a seta de causalidade é um conceito mais preciso que a seta do tempo para distinguir o passado do futuro. Discussões de seta do tempo, em geral, vão dizer que as leis da física, em seu nível fundamental, não distinguem passado do futuro. E isso não é verdade. Conforme nós demonstramos, há uma direção causal construída dentro das leis da mecânica quântica. E, além disso, há situações em que a seta de causalidade pode ser potencialmente violada, que são nessas situações em que você tem termos com derivadas de ordem superior. E gravidade representa a situação mais natural que isso possa ocorrer. E nesse sentido, seria muito interessante estudar os efeitos de incerteza causal que poderiam vir a surgir no universo primordial. É isso, muito obrigado.